Olá pessoal, professor Denis de Educação Física está falando com vocês. Espero que todo mundo esteja bem, né? Essa pandemia, situação complicada aí para todo mundo, ficar em casa, atividades sendo propostas, né, na distância, no complexo, né? Mas segue. Nossas atividades de educação física foram propostas no início do ano, a gente não iria trabalhar quase nada teórico, seria mais, né, realmente prático, e teórico seria só alguma coisa assim com mais ênfase na melhora da qualidade de vida, né, melhora dos benefícios da atividade em si. Né. Com essa mudança, a proposta passou a ser teórica, né, totalmente teórica, não sei até quando, né, se vai voltar, quando vai voltar, que jeito vai voltar. E as aulas de educação física, o professor tentou aí manter um equilíbrio do que teria que ser passado, né, ao ensino médio, na terceira série do ensino médio, conteúdo online no objetivo não existe conteúdo, né? Infelizmente tem esse déficit, a gente entrou em contato, não tem realmente, vocês entram em educação física, não vai aparecer nada de conteúdo. Porém, o professor tem pelo objetivo que teria que ser passado durante esse ano no terceiro do ensino médio, no caso, o terceiro normal. O professor está tentando passar de forma gradual, né, em cima de alimentação, aí depois vieram, né, a parte energética do corpo, né, aí veio, né, as funções do corpo, como que é usada essa energia, né, e agora, né, no segundo bimestre, fala sobre a musculação, que é um tema que para muitos, né, é desconhecido, para alguns a abordagem é interessante porque já praticam a musculação, e outros, né, por curiosidade, também está tendo conhecimento. Esse conteúdo do Objetivo é um conteúdo bem razoável. Eu achei, né, um conteúdo legal na internet, né? É interessante. Eu vou passar o link. Eu já passei o link para vocês na atividade, mas vou passar o link pelo grupo do WhatsApp da sala de vocês. E também vou passar 2 arquivos que eu tenho, né, do Objetivo do ensino médio para vocês também quiserem dar uma lida, né? É interessante. E o professor também, né, na semana seguinte, vai passar uma atividade pelo Google Form para vocês estarem respondendo essas atividades, essa parte da musculação, além do que tem que ser entregue. Os alunos que estão tirando foto e mandando pelo WhatsApp, para mim de boa, ou pelo e-mail, se quiser entrar em contato comigo, sem problema. A gente vai estar falando de uma maneira geral aqui da musculação. O professor Denis é graduado em Educação Física, tanto em licenciatura quanto em bacharelado, então eu trabalho tanto na área de licenciatura quanto na área de bacharel, que é a área de academia ou esportes. Né? Eu tenho as duas formações, tanto em Educação Física de licenciatura quanto em bacharelado. Meu CREF, eu tenho as duas formações em Educação Física. Eu vou estar passando de maneira, né, geral para vocês sobre a musculação e qualquer dúvida, né? Qualquer situação que vocês quiserem entrar em contato, meu número do WhatsApp está no grupo de vocês aí. Se quiser ligar, tanto faz para mim, não tem problema sobre isso não. Eu vou começar falando com vocês aqui, ó. Sobre a musculação. Esse link eu vou estar passando para vocês no grupo. E é do Minuto Saudável, é um site confiável e que fala sobre essa abordagem. Aqui fala que na academia a musculação é uma das modalidades mais praticadas, né? Nessa atividade muitos procuram ganhar massa muscular, maior definição dos músculos, enxergar alguns quilinhos, seja por motivos estéticos, de saúde ou para ganhar força. A atividade pode trazer diversos benefícios para o praticante, porém é importante realizar a musculação de maneira correta para evitar lesões e garantir que o treinamento seja efetivo. E aqui ele passa em índice todas, e a gente vai falando sobre cada um deles rapidinho para vocês terem uma noção. O que é a musculação? A musculação é a atividade que força os músculos de maneira controlada, buscando o aumento da força e do volume deles. É o treino de força, chamado de treino contra a resistência, né? É frequentemente realizado em academias que disponibilizam o material necessário. A academia pode ser feita em casa, né? Se você toda resistência, né, gera uma força muscular um pouco maior do que você já faz. Por exemplo, se você anda, né, caminha normalmente, é uma situação. Se você te colocar dentro da piscina e mandar você caminhar, a resistência é maior, né? Se você pegar aí
um pezinho que você tem na sua casa de 1 kg, de 2 kg, de 3 kg, você está tendo resistência maior do que o seu corpo está encontrando em situação normal, então há um ganho necessário. A musculação pode ser usada para fins atléticos, através da melhora do desempenho do corpo dos atletas, estético, criando volumes musculares, eliminando gordura, criando um corpo mais bonito, e de saúde, que é auxiliando com doenças musculares, ósseas, metabólicas, mobilidade de postura. A prática comum costuma ser feita através do uso de equipamentos que exercem uma força contrária ao que o músculo realiza, tornando a atividade mais difícil e condicionando os músculos, fazendo com que criam mais formas. Podem ser usados em equipamentos que utilizam molas, elásticos, pesos, a própria gravidade, até a massa do atleta pode servir para a musculação, através de exercícios como flexões e barra fixa. Musculação, ela é feita de maneira, às vezes, não correta por todos, né? A musculação, ela tem um período de adaptação, né? Então, você entra numa academia hoje, né? Se você tiver um personal, ou se a academia realmente tiver um profissional que trabalha ali junto com você do seu lado, né? Ele tem que te orientar que, inicialmente, praticamente em todos os aparelhos, você não vai usar peso, né? O corpo tem que saber aquele movimento, se adequar àquele movimento inicialmente. E aí, depois, num segundo momento, começa a se colocar uma carga de peso em cima desses exercícios para ver a resposta do corpo. E aí, num terceiro momento, se adequa esse peso a você, né? Mas na maioria das academias não acontece isso, né? Na maioria das academias o cara já chega lá, dá uma olhada no teu braço, você consegue com 10, faz 3 séries de 10, e aí o cara já começa. E isso é totalmente errado, né? Encurta a musculatura, não tem um resultado final adequado. Devido a N fatores, né? Eu vou usar de exemplo que geralmente você não tem um profissional do seu lado, né? Geralmente ele atende 5, 6 pessoas ali ao mesmo tempo. Muitas vezes a pessoa que vai fazer a academia, ela acredita que a pessoa quer ficar logo igual o amigo, ou o amigo levanta 20 quilos, eu não vou começar levantando 5, vou passar vergonha. Então isso aí, cara, infelizmente atrapalha muito no rendimento. Porque se você tiver inicialmente uma adaptação legal aos aparelhos, né, e iniciar com uma carga baixa e aí sim gradualmente ir aumentando essa carga, o resultado final é muito melhor. Porque você chegar lá tentando levantar o que você não dá conta, receber uma lesão muscular, ou muitas dores na hora que chegar em casa no outro dia não quer nem voltar mais. Então, realmente, inicialmente, na academia tem que ter adaptação. Você inicia-se com um movimento sem peso, teu corpo está iniciando, né, e se adaptando àquele movimento que muitas vezes ele não é feito no dia a dia. E aí, sim, num segundo momento, se aplica o inicial de carga baixo, para ver a resposta e estímulo do corpo, para você ver se o cara consegue aquilo ali normal, se está tendo dificuldade, você tem que aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. E aí sim, número de séries. E aí, o cara quer o quê? Quer ganho muscular? Ou ele quer resistência muscular? Ele quer ganho muscular. Então, ele vai ter menos séries e mais peso. Aí eu quero ter resistência muscular. Então, ele vai ter menos peso e mais série. Então, isso é trabalhado pelo personal ou pelo profissional de educação física que está acompanhando o atleta, e isso é feito de maneira individualizada. O que é feito para um não é feito para outro, né? Então, quem vai iniciar a academia, né, inicia-se com cautela, com calma, né? O ganho vem demoradamente, né? Depois de 3 meses, geralmente o ganho é assim, visto de forma, né, crescente. Não adianta você ir lá na primeira semana, na segunda, na terceira semana já quiser estar aumentando o peso, não, eu já quero levantar 10, eu quero sentar deitado no supino, já quero levantar 20 quilos de cada lado. Isso não existe, né? Isso infelizmente não existe. Existe sim aí outros métodos que a gente vai falar também hoje, mas infelizmente, né, a grande maioria não quer esse tempo, e aí de maneira gradual para eles não serve, muitos saem da academia, outros tentam gradualmente, assim, rapidamente fazer esse aumento de peso e acaba tendo lesões. Os músculos aqui no caso, a gente cita, né, os tipos de músculo, né, que são os lisos, os estriados esqueléticos e o estriado cardíaco. Os lisos são os presentes, né, por exemplo, no intestino, são involuntários, ou seja, uma ação dependente da sua vontade. Ele, né, realmente trabalha da forma dele. Pode ser encontrado também nos órgãos ópticos do corpo, nos vasos sanguíneos, bexiga e útero. Os músculos estriados esqueléticos são formados por fibras estriadas e são involuntários. Em maior parte ficam abaixo da camada de pele e gordura, em contato com ossos, e são responsáveis pelos movimentos dele. É graças a esses músculos esqueléticos que você pode, né, movimentar seus dedos, erguer os braços, correr, manter-se em pé, até mesmo respirar.
Os estriados cardíacos, por fim, o músculo estriado cardíaco é de forma do coração. Ele possui características de músculos estriados esqueléticos, mas se move de maneira involuntária, fazendo com que o coração se contraia e relaxe o tempo todo. Na musculação, o músculo usado na musculação são específicos dos músculos estriados esqueléticos, né? São eles que podem controlar, que a gente pode controlar, né? E que são usados durante o exercício, junto do coração, claro. São os biotipos, né? Os biotipos são famosos entre os praticantes de musculação, mas não são exatamente uma fonte confiável sobre o corpo pode ou não pode fazer, né? Aqui fala que na década de 70, né, foi criado, né, os somatipos tentando descobrir padrão de corpo, personalizar, né? Mas isso aí, né, foi derrubado na década de 70, né? A generalização não traz benefícios ao treino e à musculação, mas a hábito de vida sim. A alimentação e a atividade física são o que realmente fazem diferença. Não tem um biotipo, não tem uma receita X, como eu falei, né? É individualizado, isso não existe. A genética de cada um faz diferença, o crescimento aí pré-adolescente de cada um faz a diferença. Então não adianta, não tem uma fórmula para todo mundo, não. A alimentação saudável, sim, atividade física, sim, mas a atividade física gerada numa situação só, no caso da musculação, não tem uma receita para todo mundo, não. Como que o crescimento dos músculos funciona? É de maneira simplificada, né? Podemos dizer que o crescimento muscular é uma maneira de seu corpo compensar microlesões e se preparar para o futuro. Quando fazemos exercícios físicos, os músculos sofrem diversas microlesões em seu tecido devido ao esforço. O corpo, durante o descanso, trata e regenera, né, o músculo, levando ao estado inicial. O repouso na musculação é primordial, não existe. Tem que ter o repouso, né? Depois que você fez atividade física, né, o corpo que ele é usado tem lesões musculares pequenas e ele precisa de descanso para regenerar. Não existe outra forma. Se você usar, vai ter lesão e não vai ter ganho. Você tem que descansar o seu corpo. Porém, esperando que o outro esforço parecido aconteça, ele adiciona um pouco mais de massa muscular e o atleta acaba com mais massa do que quando começou. Por isso, o tempo de descanso é tão importante. Para haver essa adição muscular, é necessário que haja material. Músculos são feitos principalmente de proteínas. Se a alimentação houver proteína para a regeneração muscular e carboidratos para o uso de energia, o músculo cresce um pouco durante o descanso. Essa diferença é muito pequena e depois de alguns dias sem o exercício, o músculo volta ao estágio inicial. Por isso, o ideal da musculação é que os treinos aconteçam mais próximo desse momento em que a massa muscular está em um pico de restauração, esperando que haja esforço novamente. O que acontece é, você usa o carboidrato. A energia do carboidrato vai fazer você conseguir, né, fazer esses exercícios de musculação. E o que vai regenerar esses músculos são as proteínas. As proteínas vão regenerar essa musculatura. Você tem que ter o estímulo, por isso que você vai na academia 3 vezes por semana, ou quase todo dia, mas muda os grupos musculares. Porém, esse incentivo tem que ir existindo. Claro que se eu começar a fazer academia daqui a um ano parar, meus músculos vão diminuir? Com o tempo, sim. Né? Com o tempo, a sua massa vai sofrer uma diminuição. Porém, não vai ser a mesma que quando você iniciou. Porém, quem faz a atividade frequentemente, aí sim, esse ganho sempre vai aumentando. Não é possível saber com exatidão o momento em que esse pico ocorre, mas deixa um dia de descanso entre cada dia de treino, é uma boa aproximação. Assim, o exercício vai causar microlesões no tecido, que o corpo irá regenerar com um pouco mais de excesso, aumentando aos poucos a massa muscular. Esse pouquinho cada vez se acumula e no decorrer de meses o crescimento se torna perceptível e faz a diferença. Isso é primordial. Por quê? Se você fizer com várias vezes essas atividades físicas sem o descanso, muitas vezes vai ter o crescimento muscular, porém a gente fala o crescimento encurtado. Em vez de o músculo crescer de forma correta e inteiro, ele cresce, né, só aquela área do meio, ou seja, encurta a musculação. Muitas vezes você nem consegue fazer o movimento do braço, por exemplo, do braço aqui, vamos fazer bíceps, né? O cara faz bíceps de forma curta quase todo dia, tem microlesões, só que ele continua fazendo. O que acontece? Há o crescimento do músculo, porém o músculo é encurtado, ou seja, seu braço, né, na movimentação, ele não tem a mesma amplitude de movimento de quem faz correto, segue o descanso. Né? Treino, alimentação, descanso. É conhecido como os 3 pilares da musculação. Essas atividades são todas necessárias para o ganho de massa muscular. Não adianta ter uma rotina de treinos perfeita se você não se alimenta bem. Nem tem uma alimentação balanceada e bem pensada e treinar sem descanso. O treino deve ser regular, sem exageros, mas pesado bastante para que haja um esforço.
não pode ser fácil demais. Na parte de adaptação, sim, inicialmente a gente pede aí para o corpo se adaptando, e aí depois sim começa a colocar a carga. A alimentação precisa ser equilibrada por carboidratos para que seja, né, os músculos tenham energia para treinar e proteínas para que eles possam crescer. O descanso é fundamental e tem que ser completo. Dormir bem é necessário, respeitar os horários de treino sem fazer exercícios em exagero. Garante o crescimento muscular e a qualidade da atividade. Aqui fala sobre o ácido lático, né, que é produzido pelos músculos durante o exercício, é responsável pela sensação de queimação no músculo, né, aquela dorzinha chata, e do dia seguinte mantém-se, né? Na hora que você acorda, nossa, dói muito. Ele serve de combustível muscular também, mas para evitar a dor, você tem que fazer exercício leve, né, no final do treino. Ou seja, você faz, né, uma série grande, depois você faz a famosa relaxamento muscular, né, no final, né, desse treino. Mas muitas vezes não funciona, porque o ácido lático também vai geneticamente de cada pessoa, né? Alguns têm em excesso, outros têm menos, né? Por exemplo, depois de realizar várias séries de musculação e descansar um pouco, desaquecimento composto de uso de pesos leves, exercício de baixo esforço, pode servir para usar o ácido lático que está presente ali como combustível, e aí você elimina ele, né? E a dor muscular no dia seguinte seria menor. O mesmo pode ser aplicado a qualquer tipo de exercício, depois de um treino de corrida, por exemplo, trotar por 5 minutos pode ser bastante para eliminar o ácido lático dos músculos. A musculação ajuda a perder peso? É importante lembrar que a musculação não tem o objetivo de reduzir o peso, mas sim de aumentar os músculos e queimar a gordura, que frequentemente resulta no aumento de peso. Isso acontece porque os músculos pesam mais do que a gordura. O ganho de peso será consequência dessa troca de gordura por massa muscular, mas apesar disso, o corpo será mais definido e saudável. O que acontece é o seguinte, se você, né, tem um corpo aí já um pouquinho mais, né, pesado do que o normal, um pouquinho mais gordinho ou gordinho, e você entra para fazer academia, você pensa em perder peso, você vai perder peso. Por quê? Porque a gordura, um exemplo, assim, 1 kg de gordura é isso aqui, 1 kg de massa magra é isso aqui. Entendeu? Então, se você transforma a gordura em massa magra, automaticamente você está perdendo peso. Você está transformando aquele... Está perdendo, como se diz, perdendo centímetros, mas muitas vezes você mantém o mesmo peso. Porém, a atividade muscular, a musculação, ela perde peso sim. Por quê? Você tem, né, uma perca calórica grande em determinado tempo. E além da perda calórica no momento, né, o corpo tem que se regenerar e aí continua-se essa perca calórica após a atividade. Na regeneração você também está gastando caloria. Então, há perca de peso. Porém, a musculação ela vai fazer com que seus músculos aumentem automaticamente usando a gordura ou suas reservas aí de energia, mas aí vai definir o seu corpo. Porém, igual a gente fala, se você quiser usar a musculação para perda de peso, aí seria mais um período maior de atividade com menor peso, porque você não vai conseguir fazer um período maior com muito peso. Mas aí, né, como se diz, seria o personal ou o profissional de educação física que vai acompanhar você nessa situação, que vai te orientar como vai ser feito isso. Quais os benefícios do treino de musculação? Entre os principais benefícios estão a tonificação muscular, que o exercício ajuda na tonificação muscular, deixando os músculos mais firme, definido, né? O aumento de força, né? Com esse músculo mais firme e definido, automaticamente, né, o músculo vai ficar mais forte e ele é útil para a atividade da vida. No dia a dia normal você vai sentir diferença. Ele reduz a chance de problemas de saúde, porque o exercício físico reduz os problemas de diabetes, obesidade, hipertensão, além de melhorar o sistema imunológico, ajudando contra futuras infecções ou doenças. A atividade física ela tem aquela melhora que não adianta, né? Ela melhora tudo, né? Ela melhora no geral. Melhora o humor, porque melhora a autoestima do praticante, né? Automaticamente isso vai aumentando. Aumenta o metabolismo, porque os músculos maiores, aumentando o metabolismo do corpo, já que ele precisa de mais energia. Esse processo dificulta o acúmulo de gordura, né? Como você vai usando, daqui 2, 3 meses, né? O seu corpo está transformado, né? Você às vezes não vai sentir tanto na balança, nem vai sentir tanto inicialmente no corpo, mas, nossa, a diferença é absurda para o corpo, né? A queima posterior, as calorias continuam sendo queimadas mesmo após o treino, foi o que eu falei, né? O seu corpo tem que se regenerar, para isso ele usa energia, e aí continua, e aí continua, e aí continua. E os benefícios ósseos. A densidade dos ossos é melhorada, assim, a musculatura ajuda a prevenir osteoporose e outros problemas ósseos. Exercício de força até na terceira idade, mas a gente fala assim que exercício de força até os 40 anos vai te ajudar demais em você ter um envelhecimento, né, precoce
em cima do sistema de força. Por quê? Você vê bastante idosos aí de 60, 70, 80, 90 anos. Alguns você vê, nossa, o cara tem uma força ainda, com 80 anos o cara é forte, né? Nossa, mas com 70 o cara não, nossa, não dá conta de fazer mais nada. Porque o ganho de força muscular, né? Ele depois dos 40, 50, você começa a perder. Mas se você tiver um alto nível ali nos 40, 50 de força, automaticamente você vai também perdendo aos poucos, ou seja, vai manter aquele pico que você teve de força na sua vida. Então é importantíssimo exercício de força, né? Continuar aí durante 20, 30, não, continua, 40, 50, exercício de força, não pode parar. Aqui os comuns da musculação, né? Existe uma série de erros frequentes que as pessoas cometem na academia que causam problemas na musculação, tornando os exercícios inefetivos. Alguns dos mais comuns são a impaciência, né? Ganhar massa muscular ou perder peso não acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. É preciso muito esforço, dedicação, disciplina para que se consiga os resultados que podem levar algumas semanas para começar a aparecer e meses para que sejam satisfatórios. Eu falei, não adianta querer de uma vez só, que não vai acontecer. Descontrole alimentar, né, que a alimentação é extremamente importante, é preciso cuidar dela, garantindo que ela está adequada para o seu corpo. Seus exercícios, além de seguir a risca a sua diretriz. Por quê? Você automaticamente, após fazer exercícios, tem fome. A fome vai aumentar. Você precisa de calorias. E aí você tem que comer o que é bom, né? Comer o que não vai te fazer bem ali, ou o excesso, né? Se você gastou 100 e comeu 1000, automaticamente não vai dar certo. Treinamento inadequado. Realizar a prática dos exercícios adequados para seu objetivo. É o único jeito de conseguir o resultado que se deseja. Converse com o instrutor da academia ou seu personal para que ele te ajude a realizar os exercícios corretos. Às vezes o cara chega lá na academia, e isso acontece em alguns lugares, claro que não em todos, mas existe. Logo no começo o cara já está solto lá, você sabe, sei, aí o cara já chega lá, faz do jeito dele, realmente é difícil, né? Tem que realmente fazer de forma correta. Irregularidade. Sem regularidade, disciplina, todo o resto é inútil, não dará resultado. Exercícios são hábitos saudáveis, não é uma forma milagrosa que se usa até alcançar os objetivos. Não se deixe de fazer. Você tem que fazer, não adianta. Você vai uma vez no mês na academia, não vai, né? Como se diz, uma vez na semana ainda vai ajudar, mas você não vai ter o resultado que você queria. Mas uma vez no mês não vai adiantar, sei lá. Para manter o físico desejado, é necessário ser regular e disciplinado por tempo indefinido, potencialmente até o final da vida. Fazer para sempre. Exercício na musculação para ganhar massa muscular. Muitos exercícios são usados para aumentar a massa. Aqui fala do supino reto, agachamento com barra, barra fixa, barras paralelas, remada curvada, que são algumas dessas atividades que podem ser feitas em academia, mas existem várias. Cuidados necessários no treino de musculação. Lesões são comuns na musculação quando os limites do corpo não são respeitados. Muita gente acredita que quando maior for a carga e maiores os números de séries, maior será seu crescimento muscular. Isso é verdade até certo ponto, porém existe o chamado overtraining, que é o excesso. O excesso vai fazer mal. Já se chegar na academia, né, você está com 2, 3 meses de academia, está levantando aí 10, 15 quilos de supino de cada lado, 35 aí com a barra. Aí chega o João, teu amigo, senta lá e levanta 50 de cada lado. Aí tá lá parado, você fala, eu vou tentar aqui. Vai levantar, né? Ou vai levantar e vai infelizmente ter uma lesão. Tem que seguir, né, o que o seu corpo consegue. Overtrainer, o excesso de treinamento, é o que acontece quando se treina demais, seja no exagero de quantidade ou de intensidade de treino. Isso pode levar a sérios problemas. Erguer mais peso do que o corpo aguenta pode levar a lesões musculares sérias, né, como distorções. Treinar com lesões pode ser prejudicial para o músculo e tornar a lesão permanente, além de muitas vezes impossibilitar por completo a musculação, o que pode manter todo o treinamento por água abaixo devido ao tempo parado de recuperação. Treinar demais também pode levar à perda muscular. Se você todo dia tentar fazer aquilo ali e está vendo que o treino não está indo de jeito nenhum, não está tendo repouso. Às vezes o cara vai 3 vezes na semana, olha o crescimento muscular do cara, eu faço todo dia. Tem que ter o repouso. Não é assim que funciona também, né? Lembrando que o corpo precisa de descanso para recuperar. Se o corpo não tiver tempo para se recuperar, o músculo não cresce e pode ser aos poucos reduzido. O mesmo acontece porque se não houver ingestão energética ou de proteínas. Sem material, o corpo não consegue regenerar o músculo e sem energia, ele precisa usar o músculo como fonte de energia e aí acaba se consumindo. Musculação nas diferentes fases da vida. Aqui falo que exercícios são bem-vindos em qualquer fase da vida, mas quando
feito corretamente, intensidade adequada, toda atividade deve ser adaptada para atender a necessidade física de cada pessoa, proporcionando benefícios físicos e mentais. Para que isso seja possível, é necessário do acompanhamento do educador físico. Abaixo aplica-se a musculação, pode ser feita ainda na infância, terceira idade, durante a gestação. Aqui no caso crianças, a prática de exercício para criança é extremamente importante para o seu desenvolvimento físico e psicológico, e a musculação não está incluída nisso, porém, cuidados são necessários. Uma criança não é adulto pequeno, existem muita diferença anatômica entre o corpo infantil e maduro, não é possível colocar uma criança em uma academia para fazer os mesmos exercícios que um adulto, os equipamentos são adaptados para os adultos, não para a criança. A criança realiza treino de força, ela deve seguir treinos adaptados, de maneira que respeite a sua força, tamanho, idade, maturidade muscular. A prática de musculação de maneira errada pode causar sérios problemas e pode atrapalhar o quê? O desenvolvimento dela. Tem desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular, desenvolvimento total da criança, né? Então é complicado. É recomendado que esse tipo de exercício só comece a acontecer depois dos 9 anos, mas mesmo assim ainda é cedo, os músculos ainda estão mais maduros, impede a criança mais jovem de realizar atividades que envolvam o seu próprio peso, como flexões e agachamentos. Entretanto, a realização de exercícios físicos é de extrema importância e, quando supervisionada por um profissional feito de maneira correta, para a idade da criança, a musculação pode ser um desses exercícios. O Flex fala sobre atividade física para a criança, no caso da academia, né? Aí é recomendado que essa criança não seja que ela tenha um problema postural, que tenha que ser, né, uma compensação muscular em algum grupo muscular, aí sim tem como trabalhar isso. Mas uma criança sai disso, não vai colocar ela na academia para puxar peso, né? Infelizmente, vai atrapalhar o desenvolvimento dela, né? O certo são aí atividades que usam o próprio corpo dela como resistência, né? Aqui a gente fala sobre os idosos, né? A musculação para idosos pode trazer diversos benefícios, como o envelhecimento natural do corpo, como perdermos força e massa muscular, portanto a musculação pode ajudar a prevenir ou melhorar essa condição. Importante, antes do idoso começar a musculação, é buscar uma avaliação médica e também de um educador físico que irá adaptar os treinos de acordo com as necessidades de cada pessoa. Os idosos, né, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com eles, ou até têm medo de trabalhar com os idosos, mas eles são uma classe que consegue ter ganho. Eu trabalhei com idosos, num grupo de terceira idade, mas eu trabalhei na parte cardiorrespiratória, trabalhei com eles na parte de caminhada. E a gente iniciou o ano assim, né, com um grupo com pessoas de mais de 80 anos eu tinha, né, não tinha ninguém menos de 60 ali. E foi um trabalho legal que eu fiz, né, no final do ano a gente já estava caminhando 5 quilômetros aí, né, em menos de uma hora. Eles conseguiam acompanhar aí 1 quilômetro a cada 10 minutos, que é geralmente o que uma pessoa normal aí faz. Então, eles têm ganho. Trabalhei com idosos, não trabalhei na parte muscular, de musculação, trabalhei na parte, né, cardiorrespiratória, né, exercícios aeróbicos. E eu tive um ganho muito grande. E, né, a gente vê que existe também o ganho na parte, né, muscular, na parte de musculação. Aqui fala sobre gestantes, né? Que as gestantes também podem realizar atividades físicas durante a gestação, que é importante, né, e pode mesmo trazer muitos benefícios. No entanto, não é possível afirmar que todas podem iniciar ou continuar a musculação. Deve conversar com o médico, ter liberação desse profissional e deve avaliar se a gravidez de risco, qual impacto a atividade teria na gestação. Com a liberação e acompanhamento do obstetra, a gestante deve buscar um treino adaptado, sempre feito com acompanhamento do educador físico. Nas gestantes aí, né, tem que ter a liberação do médico dela, né, e nessa liberação ele mostra os aspectos que é liberado, e aí sim pode ser feito trabalho em cima disso, né? Não vai, né, chegar lá do nada e a pessoa é gestante, o cara vai trabalhar, né? Não é assim que funciona. Aqui tem várias dicas, né? Para você se descansar, alimentar bem, foco, volte a carga devagar, aumente a carga com frequência, mas, né, respeitando seu limite, respiração é importantíssima, nunca exagerar, a regularidade, né? Converse com o seu instrutor, sempre falando para ele a resposta, estou sentindo dor, não estou, está assim, está fácil. Ele vai ele vai ser teu termômetro. Aqui fala da dieta, quando e o que comer, que a alimentação é importante, né? Antes do treino, depois do treino, ou às vezes até durante o treino, dependendo do que você vai fazer. Aqui fala que antes do treino é importante se abastecer seu corpo com energia, né? Começar a comer carboidratos complexos em 30 minutos ou 1 hora antes do treino, claro que é de forma, né, bem suave, bem tranquila, né? Beber água, né, é importante também. Aqui fala que durante o treino não é necessária alimentação, mas a hidratação sim, que é importante. O exercício esquenta o corpo, né, que aí é a nossa maneira de refrescar o corpo usando água, suando, né? O suor é para refrescar o corpo.
E aí gasta esse líquido, né? Aí você bebendo água, você vai ter essa reposição. Mas bebendo aos poucos, a temperatura legal. Depois do treino, aí sim o corpo precisa repor essa energia, portanto ele vai buscar aproveitar ao máximo tudo que foi ingerido. Comer demais aí significa ingerir caloria demais, aí que sobrar são convertidos em gordura. Tudo é convertido em gordura. Até o álcool é convertido a glicose. Comer de menos faz com que os músculos sejam utilizados para repor a energia. A maneira de se alimentar após o treino depende do seu objetivo. Você busca emagrecer, pode-se esperar 1 hora depois do treino para comer. Já se o objetivo é ganhar massa muscular, não. Aí você já tem que, acabou o treino, comer. Bastante proteína. Frutas como banana, além de granolas, pães e ovos são essenciais. Falo dos alimentos essenciais como o ovo, né? Talvez seja aí o mais importante dos alimentos. Batata doce, que é um pico de insulina altíssimo, né? É um carboidrato complexo que não provoca pico de insulina. Eu falo pico de insulina, não pico. A insulina dela ela fica um tempo grande no organismo, diferentemente de você comer, um exemplo, açúcar refinado. O pico é alto, só que usou, não usou, vira gordura. A batata doce não, você usou, não usou, ela fica ali. Fica ali. Mesma coisa do arroz integral, mesma coisa do carne integral, do açúcar mascavo, da farinha integral, né? Os alimentos brancos são transformados em gordura mais rapidamente, né, do que o açúcar escuro, do que a farinha escura, do que o arroz integral. E o pico insulínico é menor, então, ou seja, ele fica mais tempo para ser utilizado. Então, vira gordura, demora. Agora, esses brancos não. O pico dele é alto, usou, não usou, vira gordura. Cereais, né? O amendoim e nozes são fontes de carboidrato e proteína. Claro que essas no caso aqui, né, a gente falando de nozes ou outras castanhas, elas têm que ser, né, comidas, não são muitas também não, é uma quantidade de 3, 4 pedacinhos por dia, né? A banana é vitamina, com complexo B e potássio. A banana não é muito calórica e é um lanche rápido, até que você vai comer 5 bananas, né? Aí tem, né, a banana nanica, ela tem sim nível calórico, né, regular. Então você também não vai comer um monte de banana durante o dia, duas. Claro que se você gastar bastante, você pode comer, mas se você não gasta muita energia, você não vai conseguir. Os peixes são fonte de iodo e possuem muito mais cálcio do que carne vermelha, além de serem de digestão leve. Aqui fala sobre os esteroides anabolizantes. Eu ia fazer até uma aula separada, mas vamos falar deles agora, já fica completo. Os esteroides anabolizantes são drogas, para facilitar o aumento muscular através de mudanças hormonais ou de comportamento. São conhecidos como bombas. Facilitam o trabalho daquele que procura um corpo forte e grande de maneira mais rápida. A pessoa ainda tem que fazer muito esforço, mas esse não é o único problema dos anabolizantes. É possível escapar dos efeitos colaterais causados por ele. Alguns sofrem mais, alguns sofrem menos com isso, mas eventualmente todos são afetados. Os efeitos colaterais são muito variados, alguns deles são. Existe o ganho maior em quem usa o esteroide anabolizante? Existe. Não vamos negar isso, não vamos falar que é mentira. Eu trabalho desse jeito. Se eu trabalhar desse jeito usando esteroide anabolizante, eu vou ter um ganho absurdo? Vai. Às vezes o cara demora 6 meses, você vai gastar 1,5. O cara demora 1 ano, você vai gastar 2, 3, 4 meses para conseguir. Isso existe. Porém, você está expondo o seu corpo a problemas, né? Você está injetando, né, drogas no seu corpo de maneira a fazer com que ele haja de uma maneira que ele não agiria daquele jeito. Exemplos aqui: diminuição da testosterona. Devido à adição de hormônio, o corpo reduz a produção natural de testosterona e isso pode causar perda de libido e diminuição no crescimento muscular quando a droga não está sendo usada. Ou seja, testosterona, no caso o homem que tem a testosterona é produzida no testículo. O testículo está produzindo X de testosterona ali todo dia. A partir do momento que você começa a injetar ou beber o comprimido, o corpo começa a receber mais testosterona. Fala, nossa, que legal, no início. Só que depois ele vai falar, peraí, se estou recebendo todo dia, para que eu vou produzir? E automaticamente começa aí o processo de não fazer mais essa testosterona. E aí, se você parar de injetar ou de beber esse comprimido, automaticamente teu corpo vai não ter mais. E aí não ter testosterona, não tem crescimento muscular, né, pode fazer perda do libido, né, e teria efeitos aí pro resto da vida.
danos no fígado. Por quê? Os anabolizantes orais são processados pelo fígado. Essa droga causa problema que estresse no fígado. Ele vai ter que passar por ali, vai ter que filtrar. E aí é complicado. Pode levar a insuficiência e esteatose hepática. Aumenta no colesterol. Praticamente todos os esteroides anabolizantes reduzem a quantidade de colesterol bom, que é o HDL, e aumenta o colesterol ruim, que é o LDL. Isso aumenta o risco de entupimento das veias, infarto, o aumento da pressão arterial, porque diversos esteroides causam retenção líquida. E aí, como não há controle de estrogênios, pode aumentar a pressão sanguínea e vai aumentando o que? Colesterol, risco cardíaco. Alguns aumentam a frequência cardíaca, eles também podem elevar o número de hemácias no sangue, deixando muito alto, causando estresse e problemas cardíacos. A ginecomastia, muitos esteroides causam a conversão da testosterona em estrogênio, e isso pode levar a essa doença, que é o desenvolvimento das glândulas mamárias em homem, ou seja, o cara começa a criar um peitinho aí, e aí fica complicado, dá uma mudada no corpo. Em alguns casos, então, o perglusadrol pode reverter a situação, mas é comum que isso aconteça e seja necessário realizar uma cirurgia. A glândula mamária vai crescer e o cara vai ficar com o peito praticamente feminino. A virilização, a virilização acontece quando mulheres adquirem características masculinas. Elas podem ser apresentadas como engrossamento da voz, crescimento de pelos e hipertrofia dos clitóris. Olha, isso é complexo, Tem mulheres que já nascem aí com um pouco de hormônio masculino ou têm isso durante a vida dela. Tem algumas mulheres que já têm essa facilidade de ter um crescimento de pelo, tem o famoso bigodinho, ou tem os pelos do braço bem mais grossos e escuros, ou tem a fala um pouco mais grossa, ou tem um pouquinho de papo. Porém, o uso de esteroide anabolizante vai provocar uma mudança na mulher do lado masculino. Testosterona é um hormônio masculino. Então a voz vai ficar grossa, os pelos vão aumentar e tem hipertrofia de clitóris, que é no caso aí feminino. O clitóris ele tem um aumento significativo, e como se diz, depois não, muitas vezes para ter essa redução é complexo. A acne, que é o aumento da oleosidade da pele, é comum com o uso de anabolizantes, pode levar a acne, por causa da oleaginização desses produtos, exacerbar problemas psicológicos, queda de cabelo, problema nos rins, por causa da filtragem desse sangue que está com anabolizante, que está com a droga, e interromper o crescimento na adolescência. O uso de anabolizante pode afetar o crescimento da pessoa que não alcança a completa maturidade física. A musculação, que é o treino de força de crescimento muscular, é uma atividade importante que pode trazer resultados muito bons para a saúde. Compartilhe esse texto com seus amigos para que eles aprendam um pouco mais sobre a musculação. Eu achei esse texto muito legal porque ele pegava todo o que a gente teria que aprender durante esse bimestre. E eu vou estar colocando ele no grupo, para quem quiser estar vendo de novo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E eu vou fazer mais uma videoaula ainda sobre algumas coisas da musculação, um curtinho que eu vou fazer sobre um conteúdo que o Sistema Objetivo passa para a gente, e também fala sobre anabolizantes e sobre a musculação. E aí depois eu mando no grupo de WhatsApp ou por e-mail, para o jeito que vocês quiserem, eu mando o formulário do Google Form para estar sendo respondido. Mas eu encerro essa aulinha hoje por aqui e qualquer dúvida estou à disposição aí no grupo ou no particular, para estar respondendo com vocês. Abração do professor, espero que se cuidem aí e como se diz, fiquem com Deus, que a pandemia está aí ainda, tá complexo, na região nossa está complexo, aumentando os casos, mas se Deus quiser vamos vencer essa daí e logo vai estar junto de novo. Um abraço, professor, e com Deus todo mundo.